terça-feira, o jovem ali, né, ele sempre vem aqui nos prestigiar, e eu assino o coração de dar a palavra para aquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor, né, louvado e engrandecido. Vamos orar pela vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu filho, o teu servo. Em nome de Jesus, quero te pedir nesta noite, meu Senhor da glória, se eu posso usar o teu filho dentro da tua palavra, para nós, Senhor da glória, em nome de Jesus, estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra, e para, Senhor da glória, não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer usar ele, Pai amado, para falar conosco. Usa o teu filho nesta noite, como tu nunca usaste sobre a face da terra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. E sempre gosto de dizer que é muito bom estar na presença do Senhor com os irmãos, porque essa é a família que Deus preparou para nós, para que pudéssemos estar caminhando e levando o seu santo evangelho, porque existem coisas acontecendo no mundo que nunca aconteceram, porque a gente, graças a Deus, não tinha vivido, mas de certo no passado também tinham coisas piores acontecendo. Mas como a palavra de Deus diz, é chegada a hora e precisamos tomar uma atitude. Eu queria que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Espírito Santo possa levar a mensagem que cada um de nós precisamos ouvir, porque as palavras são as mesmas, mas o Espírito Santo é que entrega a mensagem. E esse versículo 1, ele é incrível, porque a gente fala, é dito aqui, não julgueis para que não sejais julgados, mas a gente tem o costume de julgar, é quase que instantaneamente, né? Quando alguma coisa está diferente, a gente já para pensar e achar que, opa, tem alguma coisa errada ou coisa parecida, e quando não muito, a gente acaba levando para caminhos até mais tristes, né? Que é desmerecendo a pessoa, é que desmerecendo até, às vezes, por conta dela não ter, né, condição social, porque é uma coisa que, infelizmente, ainda afeta muito a igreja. A gente tem visto muito por aí, às vezes os templos são mais bonitos e luxuosos do que os palácios dos reis, e a gente precisa de simplicidade e humildade, porque o Senhor é humilde, e Ele diz que precisamos nos humilhar, porque os humilhados serão exaltados. E é isso, às vezes a gente não entende, porque a palavra de Deus está sempre nos dizendo, Jesus principalmente, que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e venha.
Quer dizer, essa é a nossa grande dificuldade, é a gente poder abrir mão, né, da nossa vontade, das coisas que a gente quer, e a gente acaba querendo ser mais do que o outro, ou ter mais do que o outro. A gente vê tanta gente aí, como a diaconisa ainda há pouco falou, da menina que perdeu a vida por cultura do corpo, quer dizer, ela idolatrando o corpo dela. Olha que coisa louca, sabe? Aí a gente vê no livro de Ezequiel, no capítulo 14, os versículos 13 e 14 falam sobre isso. Deus fala que o povo, né, vai atrás de ídolos, de idolatria, e se ele lançar pragas, fome, mortes, mesmo que Daniel, Jó e Noé estiverem no meio daquele povo, eles só vão salvar as vidas deles, a de ninguém, ou seja, ninguém consegue salvar ninguém, e a gente continua idolatrando aquilo que não merece, a gente continua fazendo o quê? Do nosso corpo o nosso templo. A gente não está fazendo o templo de Jesus, o templo do Espírito Santo, não. A gente está fazendo o nosso templo, porque a gente perde tanto tempo cuidando do nosso corpo na aparência e esquece de cuidar na existência. Porque eu preciso ser um templo onde o Espírito Santo habite e que o Espírito Santo seja o quê? Transposto. Ele que tem que aparecer. A pessoa tem que olhar para você e ver o Cristo, né? Eu tenho que olhar e ver coisas boas, ver que você é uma pessoa justa. E a gente, o que mais vê são julgamentos, né? Principalmente dentro da igreja. Por que a gente fala dentro da igreja? Porque essa palavra é direcionada para a gente. Essa palavra não é para o ímpio, não é para aquele que não conhece. Essa palavra é para nós. Por quê? Eu reparo o defeito no olho do meu irmão, na vida do meu irmão, a vida religiosa. Eu sempre vejo alguma coisa, o irmão está fazendo isso ou deixou de fazer aquilo. Por que o irmão não sai para pregar? Por que o irmão não vai? A gente faz muito isso. Eu vou na praça, por que ninguém vem? É você que tem que ir, sou eu que tenho que ir. Eu não tenho que cobrar os que não. Você tem que convidar, você tem que convidar. Mas você não tem que ficar esperando o outro ir para você também ir, ou para justificar aquilo que você está falando. Porque, na maioria das vezes, quando a gente age assim, a gente quer ser o quê? Destacado. Não, eu estou aqui porque a diaconisa Sabrina me colocou. Aí a diaconisa Sabrina fica, não, isso foi, eu participei disso. Igual, há pouco tempo, a gente quando conversava mesmo, a gente falando das pessoas, quão bom é a gente poder lembrar, né? Aí tu fala, poxa, legal. Agora, imagina se a pessoa que a gente ajudou, ela não lembrar disso. A gente fala o quê? Você ajuda 99 vezes. Se você não ajudar uma, já era. Quer dizer, a gente enterra, a gente abre mão daquilo, por quê? Porque eu queria ser contemplado com a lembrança. Não lembraram de mim, caramba, esqueceram de mim. Aí você fala, aí você pensa, poxa, ainda bem que esqueceram de mim. Quem não pode esquecer de você é o Espírito Santo. Quem não pode esquecer de você é Jesus. E de certo ele não esquece. Eu e você que esquecemos dele. Porque todas as vezes que nós pensamos em nós, a gente tira Jesus. Porque se ele disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Aí é que está o grande problema. É mais fácil abrir mão de dinheiro, é mais fácil abrir mão de carro, do que abrir mão da fama. Quantos que estão aí, eu vi muito, né, o que aconteceu com o pastor Caio Fábio. Aí quando ele fala, ele solta as pérolas dele, muita coisa boa ele tem, e muita coisa ruim ele também tem, igual a todo mundo. Ninguém aqui é Jesus, aqui somos todos pecadores, falhos. Quando o Salmo 31 fala, não, Salmo 31 não, quando Isaías 40 fala
do lamaçal, ele não está falando da prostituta, ele não está falando do drogado, ele está falando do pecador. E quem é o pecador? Todo mundo. Porque, como o pastor disse, Deus olhou lá de cima e falou: o bagulho deu ruim, hein? Vou ter muito trabalho. E bota trabalho nisso. E olha, a gente fala muito do sacrifício de Jesus, né? O que Jesus passou, aquela coisa toda. Agora, imagina o que Deus passou. Tendo que entregar o seu filho, porque o plano foi de Deus, não foi de Jesus. Jesus é simplesmente o plano da salvação. Mas quem criou o plano foi Deus. Quem que fez tudo isso foi Deus. Então é Ele que sofre. Aí às vezes eu fico assim: poxa, quantas vezes, quantas chibatadas nós damos em Jesus com cada pecado nosso. Porque o pecado ele não tem tamanho. O pecado ele só tem consequência. Aí você fica assim: poxa, um pouquinho só que eu pequei, né? Eu costumo muito dizer que aquele não tem nada a ver é pecado. Você quer ver um pecado? Não tem nada a ver, é pecado. Você quer descobrir um pecado? Não tem nada a ver, é pecado. Pode ter certeza que é pecado. Porque é uma artimanha, é uma estratégia do inimigo. Eu falo que eu não gosto de usar essa palavra estratégia. Quando o nego fala: Deus tem estratégia. Deus não tem estratégia, Deus tem plano de salvação. O inimigo é que tem estratégia. O que é estratégia? É uma armadilha, é algo que é elaborado para que eu possa te vencer. E Jesus não quer te vencer, Ele quer te edificar, Ele quer te salvar, Ele quer que você cresça na presença dEle, que você seja melhor cada dia mais, o que é possível. Por que é possível? Porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa edificação. Porque por mim mesmo eu não consigo fazer nada, a não ser pecar. Eu sou bom, eu sou especialista em pecado. Eu acho que ninguém peca mais do que eu. Falei igual a Paulo, eu sou o maior. Sabe? Por quê? Porque você está sempre preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito, e não com o que Deus está pensando do que você está fazendo, do que você principalmente está deixando de fazer. Porque eu falo sempre que nós temos que, hoje em dia, a gente tem que trazer o Evangelho numa linguagem para o dia de hoje, para que as pessoas possam entender, porque houveram muitos equívocos ao longo dos anos dentro da igreja, em se tratando de evangelismo, porque fizeram um evangelismo igual a igreja tradicional, antiga, fazia, que era impor. Você tem que ser, se você não for, você é discriminado, porque existem muitas igrejas que acontece isso. Tem gente que você dá a paz do Senhor, ele olha para você e aí tu fala: Jesus. Tem gente que você: irmão, aí o cara olha, porque ele acha que ele está num grau de santidão, de santificação que, sabe, é intocável. Eu falei: cara, é coisa de louco, quando você deveria estar ali, ó. Porque em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos, fica todo mundo tranquilo, Pedro pula, aí Jesus falou: se eu não lavar, tu não tem parte comigo, então lava tudo, não precisa. Olha, que coisa mais maravilhosa você ouvir do mestre dizer: não, vocês não precisam mais lavar, a não ser os pés, porque o corpo já está tranquilo. E o que falta? Os pés. O que é pé? O pé é para segurança. Como é que você fica em pé se você não tem pé? Você não fica em pé. Se você não tem pé, você não fica em pé. É igual raiz. O que é raiz? Raiz é algo que cresce para baixo. Olha que coisa doida, né? A raiz cresce para baixo. Mas se ela não crescer para baixo, você não tem substância, você não tem, né, firmeza. Então, em Jesus, nesse mesmo capítulo 13, depois que ele lava os pés dos discípulos, aí no versículo 13, ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, e fazei o bem, porque eu sou. E se aí no 14, eu que sou mestre de vocês, lavei os pés de vocês, façam o mesmo, lavem os pés uns dos outros. E no outro versículo diz o quê?
Eu vos dei o exemplo, agora façam. E a gente não faz isso. Por quê? É humilhante você servir alguém, é isso que incutiram na nossa cabeça, até dentro da própria igreja mesmo. As pessoas acham não, que você tem que, sabe? Aí fala, rapaz, é simples. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiramente, adorar o Senhor. Depois, ouvir o Senhor e obedecer ao Senhor. Sabe? Então, como que eu tiro a trave que está no meu olho? Lendo a palavra, orando, jejuando, fazendo todas as coisas que Jesus nos manda fazer. E o principal de tudo, perdoando e amando. Porque sem perdão não tem salvação. Né? Eu falo que a cruz ela tem um significado muito grande, porque tudo que vai para a cruz não sai sozinho. Não dá para sair sozinho da cruz. Alguém tem que te tirar. Olha que coisa louca. E quem precisa tirar você da cruz é quem? É Jesus. E eu tenho que crer nisso, que Ele vai me tirar da cruz. Porque por todos os sofrimentos que você vai passar, você vai ter a certeza da tua salvação. Às vezes a gente passa por dificuldades e não entende. Eu estou doente, eu tive isso, eu tive aquilo, poxa, eu estou sempre orando, minha vida não está certa. Aí é aquela reflexão, o que é a sua vida dar certo? Aí na maioria das vezes eu quero um bom emprego, eu quero ter coisas. Então o dar certo para a gente é ter coisas, é você estar com a vida estabelecida. Agora imagina, se você tiver com a tua vida estabelecida, você não tem preocupação com a vida terrena, com a salvação, com a vida eterna. E o que precisamos ter? Certeza da salvação. Isso nós temos? Nós cremos nisso? Se crêssemos mesmo, não estaríamos tão interessados na vida terrena. Porque a gente fica tão ligado nas coisas aqui, que a gente perde tempo até para orar. A gente tem tempo para tudo. Para estudar para concurso, para fazer isso, para arrumar aquilo, mas na hora de orar, na hora de ler, a gente está sempre cansado, caramba, tem que orar rapidinho, porque eu preciso fazer aquilo. Então, o que acontece? As coisas desse mundo me prendem muito mais do que as coisas do mundo vindouro, do que aquilo que Jesus me prometeu. O que está me faltando? Fé. Está me faltando o quê? Tirar a venda do meu olho. Está me faltando o quê? Ajudar a meu irmão a tirar a venda do olho dele, porque tem muitos com os olhos vendados dentro da igreja e muitos com os olhos vendados fora da igreja. Então desse jeito ninguém tira a venda de ninguém, e a gente precisa parar para olhar isso. E qual é o espelho que eu olho para tirar? É a Bíblia, é a palavra do Senhor. E aonde que eu vou encontrar isso? Na comunhão com os irmãos, porque se eu não tiver comunhão, não adianta. Às vezes a gente fica assim, eu estou na minha casa, estou orando, legal, mas e aí? Evangelho é indo, evangelho é fazendo, bênção é abençoando. Se você não abençoa, você não é abençoado. Não adianta, você não abençoa ninguém de dentro de casa. Aí diz, o que você está olhando? Estou dentro de casa, você está escondido. Então você precisa se expor, você precisa estar com as pessoas. Quantas pessoas estão, como a passagem do Mateus 17, se não me engano, não, Mateus 20, que fala sobre o pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Quando ele sai na hora undécima, aí que tem aquela galera que está lá o dia inteiro. Quantos a gente não passa por aí, estão na beira da estrada o dia inteiro, bebendo cachaça, fazendo nada, usando outras coisas, e a gente não perde um tempo para conversar com eles, sabe? A gente passa de largo, conforme fizeram aqueles 3, sabe? A gente nunca para, ali mesmo, ali perto, na rua que vai para a ilha, tem uma galera que fica ali de manhã cedo até, aí ninguém para falar sabe? A minha paz do Senhor, irmãos. Aí tem gente que olha assim, está dando a paz do Senhor para os caras que estão chapados. Eu falei, mas eles que precisam de paz. Adianta eu dar paz para quem tem paz? Entre aspas. Eu tenho que dar paz para quem não tem paz. Eu tenho que
dá carinho, dá atenção, porque todas as vezes que você falar com ele, você vai criar um elo de amizade, ele vai sentir que ele tem valor, porque um daqueles rapazes ali, ele uma vez me disse, a gente estava orando na casa dele, aí ele chorando, ele falou, porque eu falei, poxa, cara, tu tem uma neta, não sei o quê, aí ele falou, eu não conheço a minha neta, aí aquilo dá uma dor no teu coração, aí eu falei, poxa, cara, é complicado, mas é você que precisa mudar essa situação, sabe? Se você não mudar essa tua situação aí, fica complicado, até para a pessoa lá te aceitar você para ver algo que partiu de ti, mas depende de você, e você precisa, olha só, a oportunidade que a gente está aqui trazendo a palavra do Senhor para você, você não é obrigado a receber a gente, você não é obrigado a ouvir, nem a atender o nosso pedido, mas eu te digo uma coisa, o único que pode tirar você dessa situação e melhorar a tua vida é Jesus, pode ter certeza disso. Vão passar várias pessoas aqui te oferecendo isso e aquilo, isso não vai mudar a tua situação, agora Jesus pode, e olha que Jesus é tão maravilhoso, que você não precisa ir longe para poder falar com Ele, basta você se ajoelhar no teu quarto, que você vai falar tete a tete. Então são coisas pequenas que a gente vai colocando, que a gente tem um pequeno problema nosso, né? Até que eu acho inserido nessa palavra, que é eu quero ver o resultado, sabe? E o de tudo, eu quando vejo alguém caiu ou deu um tropeço, eu desisto. Não posso, a gente não pode nunca desistir, a gente tem que estar sempre existindo, sabendo que vai acontecer, cuida para que não aconteça contigo, porque às vezes, quando eu lembro daquele lutador, Anderson Silva, o que derrubou a carreira dele, acabou com a carreira dele, foi excesso de confiança, que ele ficava, os caras davam soco, aí ele botava a cara, aí o cara dava o soco, botava a cara, só que o que acontece? Né? Aí a gente lembra lá de Jó, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu falo que a maior virtude dele era se desviar do mal, porque se você for enfrentar o mal uma hora, o mal vai te pegar, igual pegou o Anderson Silva, ele tal, até que uma hora o cara calculou certinho e mandou, pegou na pontinha do queixo, depois nunca mais ele ganhou uma luta, acabou a carreira, perdeu perna, quebrou a perna. Por quê? Excesso de confiança é você se achar superior aos outros, e aquela coisa, aqui toda a superioridade terrena acaba, não tem jeito, ninguém fica para sempre, aqui não existe. A gente vê a história de tantos reis que foram tão maravilhosos, né, conforme a pregação do diácono Douglas sobre o Uzias, né? Você cresce, você não quer saber, você pensa que você pode fazer o que você quiser, não pode, você só pode fazer aquilo que Deus te permite. Se Deus permitiu você fazer, Ele vai te orientar para fazer, e Ele vai te dar sustentação, que é o mais importante, principalmente na palavra dEle. Então a gente tem que estar muito ligado nessas coisas, porque a trave, ela cresce, e quando ela fica muito grande, eu perco a esperança, aí eu me acostumo, aí não vejo mais nada, e fico tranquilo que não estou vendo nada, isso me basta. Aí quando você vê, você regrediu na palavra, regrediu na presença. É igual quando você cai num lixão, por exemplo, você caiu num buraco cheio de coisas podres, fedorentas. No início aí você quer sair, se você não procurar sair daquele lugar ali, você vai se acostumar com aquele cheiro vai ficar na tua pele, vai ficar na tua mente, e com o tempo, para você, vai parecer parfum de France. Então, o que é necessário? Se Deus está falando para você fazer isso, faça, porque é melhor obedecer do que se sacrificar, porque o grande sacrifício é você perder a tua salvação. Olha que coisa horrível. Jesus se sacrificou para nos dar salvação, e eu me sacrifico para perdê-la. Não
pode. Então precisamos estar muito atentos para isso, na presença do Senhor, na presença dos irmãos e buscando sempre o quê? Sabedoria em Cristo, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra e prestando atenção nas coisas que estou fazendo, principalmente com os irmãos que a gente encontra no dia a dia, da maneira que eu falo com ele, conforme a gente estava conversando. Às vezes uma palavra mal colocada, você leva ele e fica na sua mão aquilo ali, porque se a gente não tiver sabedoria, e Jesus, ele nos mostra as atitudes que a gente tem para reagir diante de qualquer problema. Quando era perguntado sobre qualquer coisa, primeiramente ele parava, ele nunca respondeu de imediato, ele sempre parava e aí, você é o rei do judeu? Tu dizes. Então as pessoas ficam, a gente não, já tem mania de, você é isso, eu não sou não. Aí daqui a pouquinho, quando você vê, você entrou numa roda, e essa roda te prende, principalmente quando nos atacam, porque não tem coisa melhor do que você atacar alguém que não está firme na presença do Senhor, é mexer no ponto fraco. Mexer no ponto fraco, aí você já... Por quê? Eu quero responder, porque a gente foi criado naquele sistema de não leve desaforo para casa. Ele falou, de certo, nunca leve desaforo para casa, resolva ele ali mesmo, ore. Jesus disse que você tem que fazer o quê? Deu um tapa para você dar 2? Não. A única coisa que ele manda você dar 2 é 2 milhas. Andar 1 milha, anda mais uma, sabe? Deixa, porque isso não vai te diminuir, ao contrário, vai te aumentar, porque quanto mais você se humilhar diante do Senhor, aí ele vai te exaltar, porque aquele que quiser se exaltar, aliás, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E o que perder a vida por Jesus, salvá-la. Por quê? O que é perder a vida por Jesus? É você deixar de querer as coisas da tua vida, que a gente tem muito aquele costume quando a gente é jovem, de, eu quero viver a minha vida. Aí, o que é viver a sua vida? É ficar a noite inteira bebendo, postando bebida, aprontando para lá e para cá, andando de carro igual um louco, de moto igual um louco. Isso é viver a sua vida? Quer dizer, isso é tudo o quê? Que o inimigo coloca na tua cabeça, porque a plateia para as coisas erradas é incrível, né? Como que as coisas erradas atraem a atenção das pessoas. Você vê, se alguém manda um vídeo de alguém tomando um tiro, né? Por exemplo, esses vídeos que mandam muito o cara foi assaltar o carro e tomou um tiro e morreu. As pessoas sabe, como se aquilo fosse. Aí o que me lembro? Lembro do Coliseu. Olha, as pessoas iam para lá, tu vê como é que as coisas não mudam. O que muda é o quê? É só a circunstância. O povo é o mesmo povo. É aquele povo que ora para comer, que faz sinal disso, sinal daquilo, que é devoto disso, que é devoto daquilo, mas que gosta de ver isso. Aí você está vendo o inocente sofrendo, você está vendo alguém morrendo só porque crê na salvação da sua alma, o que é necessário para todos. Aí as pessoas vão lá e vibram. Porque vai matar, quer ver sangue. Aí você vê, o que falta? Entendimento? Claro, falta entender que a palavra de Deus, ela está aqui, a todo momento, sabe? E ela não vai sair da terra, porque ela vai ficar no coração daqueles que ainda querem levar a palavra de Deus. E eu preciso levar essa palavra, porque se a gente não levar essa palavra, o mal vai vencer. Aí, imagina quando chegar, eu fiz uma pergunta um dia desse, eu falei assim, se a igreja fosse arrebatada agora, o que vocês postariam no Instagram, no Facebook? Aí as pessoas, aí teve um que falou assim, eu não tenho telefone. Aí teve uma pessoa que falou assim, eu não ia postar nada, porque eu não ia estar aqui. Aleluia, glória a Deus. É assim, tem que estar atento,
Porque se você responde de imediato, eu ia colocar, partiu o céu. Eu falei, só que você ia ficar, você ia ficar ali, porque não está lendo a palavra, né? Não está meditando, não vai vir. Jesus não vai falar assim, alô, eis que tua porta e bati, eu vim aqui bater na tua porta, para você se arrumar aí, tá? Você vai fazer o quê? Vai fazer cabelo? Eu espero. Não vai ser assim não, ninguém. Não adianta dormir, tem que dormir já de boa, porque, sabe, então a gente tem que estar muito atento para isso e entender que o julgamento é algo que está intrínseco na gente. A gente tem que cada vez mais orar ao Senhor para tirar isso da gente, para que a gente ajude mais e julgue menos, porque assim será feita a vontade de Deus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, com as palmas louvemos ao Senhor. Glória a Deus, meu Pai.